Hello, guys. How are you today? Primeiramente, eu preciso pedir desculpa para vocês, porque provavelmente essa aula vai ser postada em um dia diferente da semana, né? Da quinta-feira que a gente costuma postar. Porque na semana, no dia que essa aula era para ter sido publicada no YouTube, eu infelizmente tive alguns imprevistos durante a semana e não tive tempo para poder gravar a aula, né? Não tive tempo para ir postar a aula no YouTube para vocês. Então, ou essa aula ela vai ser postada em um dia da semana diferente, um outro dia da semana, ou ela vai estar sendo postada como reposição de aula. Mas voltando para hoje, né, para o nosso foco da aula, o nosso assunto da aula, hoje a gente vai estudar sobre os verbs and simple present. E nesse caso, a gente vai precisar bastante da atenção de vocês, porque é um assunto de gramática que tende a ser um pouco mais complicado, mais difícil de entender. Então, desde já, eu estou pedindo para vocês que, caso vocês tenham dúvidas, não tenham vergonha de perguntar. Eu estou disponível para ajudar vocês com o que for preciso, tá? Agora, voltando ao nosso tema da aula, hoje a gente vai ver os verbos e o presente simples em inglês. Então, a gente vai ver aí como é a estruturação de um verbo e o tempo verbal que iremos estudar ao longo do nosso curso. Primeiramente, a gente precisa entender o que é o verbo. O verbo é uma palavra que indica os acontecimentos representados em um tempo, como uma ação, um estado ou um processo ou até mesmo um fenômeno. No português, na nossa língua, é uma classe de palavras que ela pode variar e se flexionar em número, né, a quantidade de pessoa, o modo, o tempo, o aspecto, o gênero e voz. As orações e os períodos, eles desenvolvem-se em torno de um verbo. Ou seja, as frases que a gente costuma ver, a maioria vai estar girando em torno de um verbo, porque ele vai se flexionar, a frase vai se flexionar de acordo com esse verbo. Os números, a pessoa, o modo, o tempo, o aspecto, a voz, ela vai girar em torno desse verbo. Então, observando esses exemplos aqui, eu sou feliz, que o verbo nesse caso é sou, estou doente, nesse caso estou, que cheguem logo, nesse caso cheguem, haverá muitos concertos no Brasil, nesse caso haverá, a gente já pode ter noção o que é um verbo e como ele funciona. Porque reparem que, além de sofrer as variações, né, as flexões que eu falei para vocês, ele se moldar, a frase se moldar de acordo com esse verbo, eles podem apresentar formas nominais, ou seja, eles podem desempenhar a função de um nome sem que haja flexão de tempo ou modo. Aqui, no português, existem três formas verbais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Ou seja, são as formas que a gente pode ver esses verbos na frase. Temos o infinitivo, que é com a terminação com a letra R, por exemplo, falar, beber, falir. O particípio, que é a terminação do, falado, bebido, falido, e o gerúndio com a terminação NDO, que geralmente a gente vê em frases que está ocorrendo uma ação naquele momento, falando, bebendo, falindo. Só que hoje nós vamos focar na forma infinitiva. A partir de hoje, a gente vai focar na forma infinitiva que tem a terminação R. A gente vai entender como ela funciona no português e depois entender como ela funciona no inglês. O verbo na forma infinitiva são aqueles que estão na sua forma original. É a forma básica do verbo. Ou seja, são aqueles que não sofreram as flexões, as conjugações dos verbos. Então, se ele terminar em AR, ER ou IR,
o verbo está na forma infinitiva. E é dessa forma que a gente vai identificá-lo no português, com a sua terminação. As duas letrinhas finais vai indicar o modo infinitivo, a forma verbal infinitiva. E temos aqui alguns exemplos: falar, subir, amar, comer e amar. Agora, no inglês, a identificação do verbo na forma infinitiva, ela vai acontecer de forma diferente. A gente já sabe que no português a forma exclusiva da gente identificar um verbo no infinitivo é a sua terminação em AR, ER e R, certo? Só que no inglês vai acontecer de três formas diferentes: com o gerúndio ing, a terminação ing, com a partícula to e com o verbo apenas sem a partícula to. Só que a gente vai focar durante os nossos estudos, para facilitar para os estudos de vocês, a gente vai focar com a partícula to antes do verbo, ou seja, a gente vai aprender aí a segunda opção. As outras, elas são mais complicadas de entender, mais complexas, então a gente vai focar primeiro na mais fácil e depois a gente aprofunda um pouco mais das outras, quando a gente tiver um pouquinho mais de entendimento das outras, tá? Focando agora no infinitivo com to, muitas pessoas se perguntam como utilizar cada forma verbal, como identificá-las e etc. Mas vocês precisam entender que nem sempre vai existir uma regra para entender o assunto de uma vez por todas. No inglês, muitas coisas não vão ter regras. É necessário, querendo ou não, colocar tudo em prática com paciência e com muita frequência, porque senão a gente acaba ficando perdido nas regras, entre aspas, né? E vai acabar esquecendo e nunca aprendendo. Então, é necessário colocar em prática com bastante frequência, com bastante paciência também. Claro que quando a gente passa os estudos para a nossa língua, a gente cria algumas regrinhas, alguns macetes que ficam mais fáceis de entender. Só que tem algumas coisas do inglês, por exemplo, até mesmo o uso das outras formas no verbo infinitivo, a gente precisa da prática. Então, aqui vai ser um assunto que vocês precisam aprender com paciência e com bastante frequência. Agora, voltando aqui, a gente está vendo dois verbos não conjugados, ou seja, ele está na sua forma original. E são eles to eat e to drink. To eat, que significa comer, e to drink, que significa beber ou tomar. Tomar no sentido de beber. To eat, to drink. E aqui, essa é uma regra muito utilizada, muito utilizada no inglês, que é o infinitivo com to, a sua forma original, ou seja, a forma básica, né? O infinitivo com to, que é para indicar o verbo no infinitivo com aquela terminação no português AR, ER ou IR. E aqui eu apresentei para vocês dois verbinhos. Eu estou apresentando já aos poucos alguns verbos que a gente vai trabalhar ao longo do curso. E aqui a gente tem dois: to eat, to drink. Agora, continuando sobre o uso do infinitivo com to, a gente vai utilizá-lo também quando um verbo estiver seguido de outro verbo. Por exemplo, I like to eat chocolate. Eu gosto de comer chocolate. Reparem que o verbo like está seguido de outro verbo que é to eat. Então, nesse caso, como a gente está falando que ela gosta de comer, eu gosto de comer chocolate, a gente vai colocar o verbo no infinitivo. E o que indica o verbo no infinitivo? A partícula to. E a mesma coisa nos outros dois exemplos, né? Um verbo está seguindo de outro. She wants to drink water. Ela quer beber água. Nós temos aqui o verbo want, seguido do verbo drink, to drink. Por isso que está com a partícula to. E o terceiro exemplo, John loves to eat apple.
John ama comer maçã. A gente tem o verbo love e logo em seguida a gente tem um outro verbo to eat. E por isso a gente coloca a partícula to depois do outro verbo. Então percebam que sempre após um verbo a gente coloca a partícula to para indicar que aquele verbo ali está no infinitivo, certo? A outra maneira que a gente pode utilizar o to é como sujeito da oração, ou seja, geralmente no início de frases, tá? Esse uso aqui, ele é formal, ele é muito mais comum no inglês escrito do que no falado. Vamos ver aqui alguns exemplos. To be or not to be? That is the question. Ser ou não ser? Eis a questão. To visit Brazil is my lifelong dream. Visitar o Brasil é o sonho da minha vida. Reparem que nesse caso, como está sendo um sujeito na forma infinitiva, a gente adiciona a partícula to, né? A gente utiliza o infinitivo com to. Lembrando que essa forma ela não é obrigatória, a gente vai aprender como utilizá-la também mais para frente na forma informal. Esse uso aqui, como eu falei para vocês, ele é formal. Ele é muito mais comum no inglês escrito do que no inglês falado. Mas a gente tem aqui que a gente pode utilizar a partícula to no iniciozinho da frase como o sujeito da oração. Agora, saindo um pouco dos verbos, né, no infinitivo, vamos aprofundar sobre o tempo verbal que a gente vai aprender a partir de agora. Os tempos verbais, para quem não lembra, são os modos que indicam o momento da ação do verbo em relação ao momento em que se enuncia essa ação. E há basicamente três tempos verbais para indicar se a ação do verbo ocorre antes, durante ou após o momento da fala. E são eles presente, passado e futuro. Esses três tempos verbais se subdividem de acordo com os modos verbais existentes no nosso idioma. Eu vou colocar aí na tela para vocês uma foto da subdivisão deles. Nos nossos estudos de agora, a gente vai ver no inglês um tempo verbal chamado simple present, que é mais comum traduzir como um presente simples, e como o nome já diz, ele se passa num presente. É um tempo verbal simples e fácil. O uso é o mesmo que o do português, inclusive muitos professores utilizam para trabalhar esse tempo verbal com o verbo to be, porque fica mais fácil para o entendimento de vocês. E é por isso que a partir de agora nós vamos estudá-lo. Eu não vou me aprofundar nos exemplos, né? Porque a gente vai ver isso na prática a partir da próxima aula. Então, também não vou passar atividade de casa, porque eu quero que essa semana vocês pesquisem sobre esses assuntos, vejam como funciona no português, para ficar mais fácil o entendimento de vocês para o inglês. Então, aproveita esse tempinho, algum tempinho disponível que vocês têm durante essa semana, o momento de estudo de vocês, e pesquisem um pouco mais sobre o verbo infinitivo no português e o presente simples também, porque é basicamente a mesma coisa em português. A única coisa que vai mudar, que a gente vai ver isso na próxima aula, é a conjugação dos verbos, mas as regras é igual, a forma que a gente utiliza é igual, não tem muita diferença. Então, para vocês entenderem, para vocês treinarem um pouquinho mais o cérebro de vocês em relação a isso, para vocês mesmo tirarem a dúvida de vocês, eu aconselho que vocês estejam aí pesquisando sobre o simple present, o presente simples, e o infinitivo, o verbo infinitivo em português, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Percebam que não foi algo muito complexo, porque a gente vai ver mais na prática durante as nossas aulas. Em caso de dúvidas, por favor, perguntem. Até agora ninguém tirou nenhuma dúvida e eu não sei se fico triste ou feliz por isso, porque eu não sei se vocês estão aprendendo de fato, eu não sei se vocês estão com vergonha de perguntar. Então, mesmo que seja algo mínimo, vocês podem perguntar que eu respondo.
Pesquisem em relação a esse assunto, podem perguntar para mim o que vocês tiverem dúvida, não precisam ter vergonha. Eu espero de coração que vocês estejam entendendo os assuntos corretamente. Se vocês tiverem um tempinho, pesquisem sobre os assuntos que a gente já estudou até aqui. E é isso. That's all, guys. Bye bye. See you.